fantástico. Então, não existe eu sou feliz. E aí a pergunta é, por que tenho que restaurar? Porque essa é a vontade de Deus. Porque o propósito de Deus está alinhado a você e ao seu cônjuge. Não tem propósito para o homem só, a não ser quando ele é chamado quando está só. Caso de Paulo, por exemplo. Paulo era solteiro, estava só, recebeu o chamado, foi chamado, permaneceu só até o final. Pedro era casado. Deus não pediu a Pedro para abandonar a sua esposa em momento algum. E aí explica muito como os dois são usados. Pedro permanece em Jerusalém. Família dele toda ali. Paulo é o cara que viaja pelo mundo inteiro, sozinho. Deus vai te usar de acordo com a sua personalidade, com aquilo que ele pode fazer em você, sem prejudicar em nada a sua vida e as decisões anteriores. Deus é um Deus de família. Ele ama a família. Ele criou a família. Ele fundamentou a família. Agora, coloque-se diante de Deus com sinceridade, com amor. E não com o teu querer, e não com a tua vontade. Rasga um pouco essa religiosidade de o meu pastor falou isso, o meu pastor falou aquilo, o meu líder falou isso, porque eu não estou falando de religiosidade, de doutrina, de dominação, eu estou falando de Deus, eu estou falando da Bíblia. Parem de seguir homens e passem a seguir a Deus. A Bíblia condena o segundo casamento, o ponto final. Não importa se o seu pastor está no segundo, no terceiro, no quarto, se ele te disse que Deus quer que você seja feliz e mandou você arrumar um outro homem. Porque você não vai se safar diante de Deus dizendo que o seu pastor te orientou errado. Porque a Bíblia te orienta certo e você tem acesso à Bíblia. Então você vai pelo caminho errado se você quiser. Se você escolher. Porque a Bíblia, ela é muito clara. Muito clara. Ela diz que Deus odeia o divórcio. Ela fala que o casamento é para maturidade. Ela tira a tua desculpa. Casei muito novo. Errou. Problema é teu. Fez besteira? Problema é seu. Deus não tem nada a ver com as suas atitudes erradas. Consequência. Danos. Vai para o joelho. Vai para o chão. Se arrepende. Peça a Deus para fazer um milagre, mas você não tem o direito de quebrar os princípios estabelecidos nas Escrituras. Esse é o ponto. Você não tem esse direito. Você não tem essa prerrogativa. Se você se diz cristão, se você se diz crente, seguidor de Cristo, você tem que obedecer às Escrituras. Se você segue o pastor, então você é seguidor de pastor e não de Cristo. Ivan, mas o pastor não é um homem que segue a voz de Deus? Nem todos. Deveria ser. Um pastor da Bíblia, um pastor bíblico, sim. Ele faz a vontade de Deus. Só que o que nós temos hoje, infelizmente, na sua grande maioria, são pastores de denominação, onde a denominação manda, determina o que ele pode falar e o que ele não pode falar, e ele obedece em nome de um salário, em nome de um título. É isso. Essa é a verdade. É isso que acontece na grande maioria. Se ele não falar o que a denominação mandou, a denominação tira ele do cargo dele, tira o título dele, e acabou o salário dele, e ele não vai ter como sustentar a família dele. Pronto. É um emprego. Um homem chamado por Deus para pastorear, ele fala sobre a Bíblia. Ele fala sobre a verdade da Bíblia e fala também sobre revelações que Deus o dá, baseado na Bíblia. Revelações baseadas em princípios. Quais princípios? Os que estão na Bíblia.
Porque também existem os princípios dos valores sociais, que também é bom que a gente tenha, mas os da Bíblia são fundamentais para nós. Os mandamentos do Senhor. Cristo fala sobre isso o tempo todo. Mateus 5, então, é uma aula do que Deus fala. Ele veio fazer a vontade do Pai. Isso, a vontade do Pai. O que importa? Obedecer aos mandamentos do Pai. Aquele que me ama, obedece os mandamentos de meu Pai. Jesus Cristo falando. Beijo para vocês e até amanhã.